Já parou para pensar que existem séries que se deixasse você assistir ela o resto da vida? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Sabe aquela série que você assiste e toda vez que você assiste você dá risada daquela piada que você já conhece 1 milhão de vezes, mas parece que você tá vendo aquela piada pela primeira vez? Eu uma vez vi um gato com um olho só. Era cego? Não, Um fenômeno. também não. Então por que viu o gato com um olho só? Porque eu tapei o meu outro. É isso aí, Aleatório tá aqui para falar sobre séries que a gente ama e que assistiria 1 milhão de vezes se fosse preciso. Responde aí pra mim se você também tem a sua série favorita e, no caso, se as que eu vou falar aqui são as mesmas que você gosta. A primeira que eu quero falar é Chaves. Todo mundo ama o Chaves. Eu amo Chaves. E Chaves tem uma característica interessante. Chaves, quando tá passando, a gente para assistir e racha de rir das piadas mais nonsenses que podem existir. Quem nunca se divertiu com Seu Madruga, quem nunca se divertiu com Kiko, quem nunca se divertiu com Dona Florinda e, evidentemente, o próprio Chaves. Se bem que o meu personagem preferido sempre foi o Seu Madruga. Eu não sei porquê. A minha memória de Chaves, e ela tá aqui nessa lista, porque quando eu assistia Chaves, eu lembro de que tinha um episódio que eu conheci o episódio do começo ao fim, conhecia as falas do começo ao fim. O que me chamava a atenção é que, mesmo sabendo o que ia acontecer, eu dava muitas gargalhadas, revendo a cena, e é uma cena do Kiko quando ele finge que sofreu um acidente lá com a mãe dele, e aí quando a mãe dele vê ele daquele estado lá, e ele fingindo que era um acidente, aquilo ali é uma coisa que tá gravada no meu coração. Vamos colocar todas na Isso, barriga, colocar vamos todas aqui, para que todo espalha mundo bem. veja isso. Isso, assim, tá bom. Isso. Escuta, tesouro, você não... Na época que Chaves fez, que estava inédito, né, começando aquela escalada que saiu do México para outros países, a trupe do Chaves, aonde ia, arrastava multidões. Sim, meus amigos, houve uma época em que Chaves e sua trupe, quando chegava nos aeroportos dos países, fechava aeroporto para o pessoal ver ali Chaves, Dona Florinda, Chiquinha, Seu Madruga e toda a sua turma. Informação aleatória, você sabia que o Chaves roubou a Dona Florinda do Kiko? Vai pesquisar, você vai descobrir o que é isso. A outra série que eu quero deixar com vocês é Todo Mundo Odeia o Chris. Essa série também é um fenômeno mundial e é um fenômeno brasileiro. Quem nunca assistiu o Chris e o famoso Julius com a mão fechada, fazendo contabilidade do salário. $2. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. E eu nunca me esqueço de uma cena muito engraçada, que é o Chris querendo dar um presente do Dia dos Pais para o Julius, e o Julius vira e diz assim: se você quiser me agradar, toma aqui a conta de luz, paga a conta de luz que você vai me deixar feliz. Isso é uma coisa que eu ri bastante, porque eu lembro que se eu quisesse deixar meu pai feliz, eu tinha que pagar uma conta para ele também, então acho que tem tudo a ver. Este é o melhor presente que eu já recebi. Eu vou lembrar dele pra sempre. Feliz Dia dos Pais. Eu tô orgulhoso de você, Cris. Tá ficando mais homem a cada dia. Valeu, pai. Eu tava pensando, eu acho que é uma boa ideia você arrumar um emprego e começar a pagar uma conta todo mês. Mas Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que fez muito sucesso no Brasil. É uma série que o pessoal não imaginava que ela fosse causar o impacto que causou. E o que tem de interessante nessa série é que ela conta a história do ator Chris Rock. Ele narra a história dele ali na infância dele no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, um bairro pobre na época, e que ele conta ali os desafios de uma família que era uma família funcional em um bairro disfuncional, e aí tem várias aventuras daquele menino. E uma coisa que faz com que nós brasileiros gostemos dessa série é o fato de que o aspecto do Chris dele ser uma pessoa talvez sofrida, que passa por dificuldades, é uma coisa que acaba equalizando com a gente, né? O tal do brasileiro sabe o que o Chris passa. Informação aleatória sobre Todo Mundo Odeia o Chris. O ator que faz o Chris, ele odeia brasileiro.
Então, ele tem um vídeo famoso na internet, que é ele dando uma entrevista e falando assim, olha, eu vou colocar qualquer coisa aqui no meu Instagram aqui e vai encher de comentário de brasileiro e eu não aguento mais esses comentários. E aí ele faz ao vivo lá uma gravação no Instagram dele e de repente começa a chover comentário, e um comentário muito comum de Todo Mundo Odeia o Chris é ele tá tão na sua, ela tá tão na sua, ela tá tão na sua. E aí chove 1 milhão de comentários e ele fala assim, eu já não aguento mais os brasileiros. There are already thousands on there. What is going on? I don't know. Look at that. I don't look. Here's one that says lots of Portuguese, yo. So much Portuguese. Esse é Todo Mundo Odeia o Chris, uma das séries que as pessoas mais gostam. Uma outra série legal é Friends, é isso aí mesmo, com o meu inglês britânico, Friends. Olha só, Friends é um fenômeno mundial, Friends é um fenômeno no Brasil. O que tem de produto licenciado sobre Friends, meu amigo, e é interessante como as pessoas são apaixonadas de uma forma que, assim, dá até medo, tem hora, do fanático em Friends. Então, se você monta uma lista de qualquer coisa que tenha a ver com séries, com sitcoms, curtinhas, de comédia, se você não colocar Friends, dá problema. Então é por isso que eu tô colocando Friends aqui. Mas eu tenho algumas informações sobre Friends. Vocês sabiam que existe uma rixa entre os fãs de Friends e os fãs de How I Met Your Mother? Então, é uma coisa interessante, até assustadora, porque quem é fã de Friends me parece que não pode gostar da outra série. How I Met Your Mother não pode estar na lista de séries que os fãs de Friends gostam. E um fica acusando o outro de plágio e a briga vai longe. Tem muita gente que não gosta disso. Outra informação aleatória sobre Friends é que a personagem principal é a Rachel, que é interpretada pela Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, ela tem uma característica interessante. Ela é uma dessas personagens hollywoodianos que você já reparou que parece que não envelhecem? Você tem Jennifer Aniston que namorou ninguém menos que Brad Pitt. Brad Pitt fez um filme com uma pessoa chamada Tom Cruise, que foi o filme Entrevista de Vampiro. É uma coisa absurda, mas as pessoas acreditam que esse pessoal não envelhece. É isso. Isso é informação sobre Friends e certamente Friends tinha que estar na nossa lista aqui. Agora eu quero falar da última, que pra mim essa tem um valor especial no meu coração e eu tenho certeza que você também tá esperando eu falar essa palavrinha dessa série que todo mundo ama. E a série é The Office. Deixa eu falar novamente. The Office. The Office é uma série que mexe com o meu coração. É uma série que é interessante porque ela foi gravada no início dos anos 2000. A primeira temporada dela é uma temporada que está ali copiando a série original britânica, que tem um humor britânico muito forte. Então você percebe ali na primeira temporada um humor britânico um pouquinho ácido, que é típico do humor britânico. E aí você percebe que os americanos e a América como um todo, a América do Sul, o pessoal não curtiu muito, mas a partir do segundo episódio o pessoal consegue ir pegando o jeito. A partir do segundo episódio da primeira temporada, que tem poucos episódios, e a partir da segunda temporada de The Office, a coisa começa a ganhar um ritmo de um bom humor. The Office é uma das séries mais amadas da cultura pop e o interessante é você perceber ali aquela história daquele escritório de produtora de papel e as situações mais absurdas. Uma das coisas mais legais é ver Jim olhando para a câmera desconcertado com os acontecimentos que tem ali em The Office. É interessante ver como que ao longo dos anos, e assim, é um humor que pelo contexto dos anos que vão passando, a tendência é que séries de humor envelheçam mal. E é impressionante como tem uma galera que ama The Office e que geralmente faz uma comparação de The Office com a vida real. É muito comum você ver no Twitter as pessoas falando assim, ó, estou vivendo uma experiência The Office, e isso acaba escalonando para até situações de ver políticos e falar assim, esse político aí me lembra muito Michael Scott. Isso acontece muito, especialmente no nosso país. Agora vai algumas informações aleatórias sobre The Office que me chamam a atenção. E eu gosto muito de pensar sobre essas características de The Office. Assim, uma informação aleatória é que
Se você está assistindo The Office e não gostou, você tem que insistir, porque, como eu já falei aqui agora há pouco, e isso é bastante importante, a primeira temporada eles copiaram o modelo do humor britânico e eles viram que não deram certo, então eles, na partir da segunda temporada, eles trazem um humor mais americano que tem um pouquinho mais a ver conosco. Outra informação interessante é que o produtor e em alguns episódios diretor foi o Rick Gervais. Pega o seu papel da Dunder Mifflin aí e anota aí Rick Gervais e pesquisa. E você vai encontrar algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, eles criaram uma rixa entre Steve Carell e Rick Gervais nas entregas dos prêmios, das premiações norte-americanas, do Globo de Ouro, dessas premiações que acontecem nas temporadas das séries. E é muito engraçado ver a rivalidade que se criou, rivalidade fictícia para promover a série, mas é muito engraçado ver os discursos dos atores defendendo as suas séries e um atacando o outro nas premiações. Certamente ver Rick Gervais atacando Steve Carell é muito engraçado e ver a resposta que o Steve Carell dá é muito engraçado, especialmente quando um rouba um prêmio do outro. Olha, isso aí tá no momento especial de The Office que você vê em bastidores. Aliás, The Office tem um monte de coisa aleatória, tem um episódio que um ator tá lá concentrado, e aí quando vem o Kevin e solta um barulho que não estava sendo esperado, o ator começa a rir e ele não controla e aquilo vai para a filmagem original. Tem uma cena sensacional que é do Michael Scott e ele se veste de Papai Noel. É numa das últimas temporadas que o Michael Scott participa. Ele se veste de Papai Noel e ele fala assim: senta aqui no meu colo, Kevin. E aí quando o Kevin senta no colo dele, e o Kevin é grandão e ele senta no colo do Michael Scott, o Michael Scott começa a respirar e falar sufocado: faça o seu pedido. And that is something that Phyllis cannot do. Oh my God. Okay. This is really comfortable. Okay. E aí o pessoal que participou da gravação conta que nessa cena os atores não conseguiram se concentrar. E se você prestar atenção na edição de cortes, não aparece os atores, porque tá todo mundo rachando de rir por causa da cena sendo gravada, que ficou muito engraçada. E certamente quando uma série é engraçada, você vai perceber na equipe ali a alegria, e aí isso acontece e acaba passando pro público também. É isso. Esse é o aleatório com as séries que todo mundo ama. Você concordou com essa lista que eu coloquei aqui pra você? Se você concorda, se você tem outras listas, você tem outras séries que a gente não falou aqui, a gente pode até voltar falando novamente sobre esse assunto, mas é só você colocar aí nos comentários, curte aí, compartilha. Esse é o aleatório chegando com vários assuntos aleatórios pra gente conversar sobre a cultura pop. É isso aí, valeu!